Seguinte, o universo criado, tudo que foi criado vive debaixo de hierarquia. No universo, em toda a natureza, nós separamos em dois grupos. Existe o Criador, e lamento desapontar alguns de vocês, não é você que está naquele triângulo pequenininho. Sei que alguns pensam assim, não, mas pastor, eu vim aqui, eu me achava Deus. Você não é Deus, não é. Estou chocando você? Não. Alguns devem falar assim, não. Alguns vão falar, não sou. Não, porque tem igrejas que diz, há poder na sua palavra. Quando você fala, as coisas acontecem. Só Deus tem esse poder. Ele fala, haja luz, e ouve. Então, se você fala assim, eu determino a cura, sabe o que acontece? Nada. Porque não há poder nas suas palavras. Quando você fala, eu ordeno tal coisa, você não ordena nada. Quando você, quem já participou, já viu alguém passando por o que nós chamamos de repreender um espírito maligno, as pessoas não ficam, eu te ordeno. Você não ordena nada. Você é pó, você é barro. Aprenda com o arcanjo Miguel, o Senhor te repreenda. Ache o seu lugar nessa escala. Você não está no topo, tá bom? Deus, o Criador, e o resto é tudo criatura, tudo é criação. É assim que o universo funciona. Dentro da parte da criação, nós precisamos entender que se Deus está no topo, Ele está no controle de tudo. E tudo abaixo ali de Deus, criação, implica em que Deus criou também os demônios. Deus criou anjos, quando Deus criou os anjos, todos eram bons. Não existia anjo mau, todos os seres eram bons. Tanto que, quando você olha para a criação, você vê que a natureza do nosso Deus, tudo que Deus fez é bom. Tá bom? Tudo. Pastor, mas e o diabo? Entenda o que eu vou dizer. Essencialmente, na sua essência, o diabo também é bom, porque ele foi feito por Deus. Ele se tornou perverso. Mas se você voltar na sua essência, ele era bom. A Bíblia chama ele de o sinete da perfeição, elogia ele. Então, essencialmente, ele era bom. Mas algo aconteceu, e ele se tornou o ser mais maligno pelo que nós conhecemos através da Bíblia. Mas Deus está no controle dos anjos bons, dos maus. Deus está no controle de todas as coisas. Deus organizou tudo que existe debaixo de hierarquia. Por isso o texto fala, saíram do abismo, mas sobre eles também tinha um rei. E acima desse rei tem outro rei, o rei do universo. É assim que funciona. Veja, existe uma criação que é chamada criação espiritual ou imaterial. Então, nessa pirâmide aí, de baixo eu vou colocar criação natural ou material. Tem Deus no topo, parece à luz da Escritura que embaixo, na criação, os seres espirituais vêm acima. Os anjos são mais inteligentes que os seres humanos. Os anjos são mais fortes, são mais sábios, mais velozes. Os anjos superam os seres humanos em quase tudo. Ou eu posso até dizer em tudo. Só tem uma coisa que eles não superam, mas não é porque não tem a ver com a nossa criação. Tem a ver com a nossa redenção. Mas na parte de criação, os seres angelicais são superiores a nós. No mundo da criação natural, aí Deus criou os animais, criou os seres humanos, as árvores. Esse é o mundo material. Os seres humanos foram criados do barro, mas nós não temos um texto que fala sobre a criação dos anjos, do que eles foram feitos. A Bíblia fala que Deus faz eles como labaredas de fogo. Me parece, então agora eu vou dar a minha opinião, que a matéria, ou a essência angelical estaria ligada mais ao fogo do que ao barro. Tanto que para punir esses lugares, Deus criou um lugar de fogo. Deus pune o corpo humano quando morre no lugar de terra. Deus pune depois os anjos no lugar de tormento, o lago de fogo. E pega os seres angelicais, os demônios, nesse caso aí os que caíram, e pune eles lá. A punição deles, eles têm uma matéria que não pode ser destruída. Não sabemos como esse sofrimento acontece. Mas Deus encarcerou todos os seres, espirituais e naturais, debaixo de uma hierarquia. Se tudo funciona debaixo de hierarquia, é preciso que você entenda que essa hierarquia vai se reproduzindo em todos os lugares. Por exemplo, o nosso Deus criou uma estrutura na família, e Ele apresenta, Deus é o cabeça de Cristo, Cristo é o cabeça do marido, o marido é o cabeça da esposa, e assim vai. Então, quando nós apresentamos uma hierarquia, para onde você olhar, ela vai existir. Se você olhar para o céu, Deus fez um astro maior para reger o dia, chamado Sol, um menor para reger a noite, chamada Lua. Isso é hierarquia.
Deus colocou os planetas, colocou esses planetas, agora não em hierarquia, mas em órbita, fez uma organização. O nosso Deus é ordeiro, o nosso Deus trabalha com hierarquia. O nosso Deus classifica as coisas, nos ajuda a funcionar de uma maneira melhor debaixo de hierarquia. Então, quando nós trazemos essa hierarquia para um micro-universo, não do macro-universo, mas para o micro, que é a família, há pessoas que não conseguem entender que o nosso Deus está acima de tudo. Então, quando você coloca assim, o marido está acima da esposa, as pessoas dizem, eu não concordo. Bom, quando você não concorda, você está se rebelando contra a hierarquia que Deus estabelece. Quando os filhos dizem assim, quem manda em casa sou eu, a casa está errada. O lar não vai... Se você virar esse guarda-chuva, em muitas famílias vira esse guarda-chuva numa boa. Vamos sair de férias, quem define o lugar onde vamos? Os filhos. Por que os filhos têm que definir o lugar? Porque eles são os mini-deuses da família. E aí nós começamos a ter problemas dentro da igreja e no mundo afora, porque a hierarquia se perdeu. Você vai para a escola, tem uma hierarquia, tem diretor, tem prof... Quem é a autoridade na sala de aula? Eu sei que vocês vão rir agora, né? Mas quem é a autoridade na sala de aula? Tem certeza? O professor fala assim, silêncio. Os alunos, sim, fazem isso? Hã? Alguns vão dizer, o Peter falou, faziam, né? Você entrava na sala de aula, os professores, eu me lembro da minha infância, o professor entrava na classe, a gente tinha que levantar e ficar do lado da carteira. Eu nem sabia direito o que era, mas eu ficava em pé. E se estava dando aula e durante a aula alguém batia na porta, era o diretor, ele entrava, sabe o que os alunos faziam? Todo mundo em pé. Ordem hierárquica. Vai nas escolas, vê se isso está funcionando. Se você olha, deveria ter uma autoridade no país, aí, judiciário, seja o que for. Às vezes eu vejo bandidos que vão prestar depoimento, ofendem o juiz numa boa. Você vê a falta de hierarquia, o que está causando. Mas Deus criou um universo para funcionar de forma hierárquica. Deixa eu dizer para você, Deus coloca ordem sobre o caos. Ele faz isso em todas as coisas, inclusive quando ele vai punir, ele faz. Então existe uma hierarquia no abismo, onde os demônios foram abrigados, existe hierarquia no universo também. Dito isso, olha o que o Salmo 115 diz. No céu está o nosso Deus, e ele faz quase tudo o que lhe agrada. É assim que está aí no texto? Ele faz tudo que lhe agrada. Então ele está no topo da hierarquia, ele faz o que ele quiser. Claro, que não contraria a sua natureza. Deus não peca, Deus não mente. Mas ele faz o que lhe agrada de acordo com o seu caráter. Não há ser no universo todo que pode dizer, não vai ser assim. E a hierarquia funciona. Deus falou, atormente as pessoas, não os mate. Eu estou ordenando. Os seres malignos podiam falar assim, quem você pensa que é? Eu já me rebelei mesmo. Os seres obedecem. Há sobre eles um rei. Quem colocou essa autoridade sobre esses seres inferiores? É Deus que estabeleceu essa hierarquia. Há sobre eles um rei do abismo, o anjo do abismo. Deus coloca a ordem no caos e, por exemplo, então se Deus está no controle de tudo, dele procedem as bênçãos e as desgraças. Não fique defendendo Deus. Deus, ele manda a bênção e Deus manda a desgraça, porque ele está no topo da hierarquia. A Bíblia ensina isso. Isso é incômodo, não é gostoso de falar, mas o púlpito não é um lugar de mentir, o púlpito é um lugar de falar a verdade. E Deus faz tudo o que lhe agrada. Se lhe agrada atormentar pessoas, ele fará. Se lhe agrada matar pessoas, ele fará. Se lhe agrada e muito agrada salvar, ele salva também. Ele faz o que ele quer. Ele não pede para você satisfação. Deus tem controle sobre o céu e o inferno. Na mão dele está a autoridade. Ele governa. Nós vimos em Apocalipse 1:18, Jesus fala, eu sou aquele que estive morto e estou vivo. Eu tenho as chaves da morte e do inferno, eu tenho autoridade sobre a morte. Eu digo quem a morte leva e quem a morte não leva. Nós estamos vendo nesse texto isso. E vimos também que ele fala, eu tenho autoridade sobre o inferno. Eu governo sobre o inferno. Eu tenho autoridade. Quem que manda no inferno? Deus. Jesus fala, eu tenho autoridade plena sobre ele. No céu está o nosso Deus, e ele faz tudo o que lhe agrada. Deus tem governo, Deus mantém em ordem, e sob o seu controle, anjos e demônios. Mesmo aqueles anjos que se rebelaram, continuam obedecendo a sua ordem. Não mate as pessoas, eles obedeceram, vão obedecer. Saiam dessa pessoa e vão para os porcos, os demônios obedeceram.
Em Marcos capítulo 1, um demônio diz o seguinte para Jesus: Jesus, vieste nos atormentar antes do tempo? Quando o demônio diz isso para Jesus, ele está deixando bem claro: eu sei quem você é, eu sei que você tem poder para me atormentar, e eu sei que tem um tempo para isso. Mas já chegou o tempo? Me parece que não. O Senhor vai fazer isso agora? Os demônios sabem. Por que o texto bíblico fala assim que ao nome de Jesus se dobrará todo o joelho que há no céu, na terra e embaixo da terra? E toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor. Toda língua significa inclusive os demônios. Ele é o Senhor. Há uma diferença entre a confissão demoníaca e a confissão angelical. Tiago diz que até os demônios creem em Deus e tremem. Eles sabem que Deus existe. Mas há uma diferença entre o demônio que diz Jesus é o Senhor e um crente que diz Jesus é o meu Senhor. Tem diferença ou não? Martinho Lutero disse: até o diabo pode dizer Jesus Cristo é o Senhor, mas só o crente pode dizer Ele é meu Senhor. É uma diferença muito grande. E você precisa entender essa hierarquia. Ele também tem poder sobre vida e morte. Não mate, só atormente. Entenda isso. O sofrimento molda o coração. E a segunda lição desse texto é que o universo vive debaixo de uma hierarquia. E a sua vida precisa se amoldar a um Deus que está no controle dessa hierarquia. Olha o que ele diz em Isaías 46: lembrem-se do que eu fiz no passado, pois somente eu sou Deus e não há outro semelhante a mim. Só eu posso anunciar hoje, ou no presente, o que acontecerá no futuro. E os meus planos todos se cumprirão, pois faço tudo o que desejo. Isso é poder demais. Eu aviso o que eu vou fazer antes que aconteça, porque eu vou fazer acontecer. Então, quando ele lê esse texto aqui, falando do abismo, os anjos, os demônios fazendo isso, ele está falando, eu aviso antes, porque eu tenho poder, e tudo vai acontecer como eu disse. A pergunta é, se o universo vive debaixo de hierarquia, o que isso tem a ver com a sua vida? A lição prática disso é, quem rejeita o conceito de hierarquia, vive em rebelião contra o santo modelo de Deus. Ah, pastor, eu estou entendendo. Então, os demônios têm um rei sobre eles, e esse rei e os demônios todos submetem às ordens de Deus. É isso aí. Deus dá ordens, o universo espiritual se submete. E o que tem a ver com a sua vida? Quando você se rebela contra o padrão hierárquico de Deus, você se rebela contra um modelo santo que Ele estabeleceu. E hoje nós vivemos uma geração em que as pessoas dizem, liberte-se, viva a anarquia, chute qualquer conceito de hierarquia. Se o marido é líder na casa, não, isso é machismo, isso é um patriarcado que tem que ser destruído. Se os seus pais dizem para você, não pode namorar, não pode ir nesse lugar, não pode isso e aquilo, isso é um conceito patriarcal, um conceito terrível. Liberte-se desse conceito judaico-cristão. Isso é um padrão hierárquico. E as pessoas estão se rebelando. Você vai numa igreja ainda? O quê? Você acredita nesse modelo que há um pastor que Deus colocou na igreja como autoridade, líderes abaixo desse pastor, pessoas subordinadas funcionando? Imagina, que mundo você está? Liberte-se disso, mande na sua vida, não preste contas da sua vida para ninguém. Você é livre, não vive em hierarquia. É isso que o diabo tem sussurrado no coração das pessoas. E isso está entrando muito forte. Por exemplo, um retrato da geração atual, vem aí, filhos respondões e rebeldes. Nunca na história deste mundo se viu tantos filhos respondões. Gente, parece que tem uma raquete de ping-pong na língua. O pai bateu a bolinha e já repete na hora. Vem aqui, não vou. Vai agora, daqui a pouco. Parece que é tão rápido que não dá nem de pensar. É só falar, não vou fazer. Tem resposta para tudo. Eu não quero que você ande com essa pessoa, nada a ver. Filho, não é bom. É sim, você não conhece nada, você já passou a sua época, você não entende nada disso. Filhos respondões e rebeldes. Por que isso está acontecendo? Porque Satanás sussurra no coração, dizendo, fuja do padrão hierárquico. Mas aprenda nesse texto, que até os seres espirituais se submetem à hierarquia que Deus estabelece. Esposas insubmissas, olha, aquela palavra insubmissa ali nem se pode dizer hoje em dia. Tem pessoas que já estão mudando de canal na internet, já desligaram. Acabamos de perder vários seguidores que estavam assistindo até esse ponto. Acabei de dizer essa palavra, insubmissa. Você que está em casa, olha para sua esposa. Não, olha não. Ela se mexeu no sofá. Eu sei que se mexeu. A gente já... pastora, é isso aí. Deus disse, marido, você vai governar sobre a sua esposa. Não é um padrão que a igreja criou. É um padrão que Deus criou. É uma hierarquia funcional.
Você sabia que existe uma hierarquia até na Trindade? Eles são essencialmente iguais, o Pai, o Filho e o Espírito Santo são um Deus só, em essência. Mas o Filho submete ao Pai, o Espírito submete aos dois. Ele veio à Terra e falou, eu não faço a minha vontade, mas faço a vontade daquele que me enviou. Isso é hierarquia, ele ensinou isso. Então, se o Filho pode submeter ao Pai, quem você pensa que é? Para não se submeter a Ele. Você fala, eu não concordo que o Senhor colocou o marido como autoridade. Quando você chegar no céu, se você chegar no céu, né, você fala para Deus, Deus, vem aqui, eu não concordo com o que o Senhor fez lá. Hã? O Maurício falou assim, não vai resolver. O Maurício falou, se você não quer, pensando no caso das esposas, não quer viver sob hierarquia, não casa. Resolve o problema? Não, porque, por exemplo, eu tenho 2 filhas que vivem debaixo de submissão. Hierarquia vai ter? Sempre. Vai ter hierarquia no seu trabalho? Tem ou não? Ou você lá é o chefão? E se você for o chefão, não tem o dono? E se você é o dono, não tem os acionistas? Você não é o manda-chuva. Põe isso na sua mente. Existe uma hierarquia. Quando a polícia manda parar, eu vejo direto na televisão, aquela pessoa morreu, passou, o policial atirou. Sabe o que ela desrespeitou? Hierarquia. A pessoa falou, pare, não vou parar. Não vou obedecer. Deus quer hierarquia. Esposas sejam submissas, porque vivemos uma geração de esposas insubmissas e mandonas. A pessoa fala, pastor, eu sou submissa sim. Inclusive, eu mandei meu marido fazer tal coisa para que melhorasse a minha submissão. É lindo. Pastor, aqui em casa meu marido é o cabeça, mas eu sou... Viu como as mulheres já sabem? Você é o cabeça, mas eu sou o pescoço, eu viro para onde... Insubmissão. E a casa naufraga. Ela vai naufragar, é questão de tempo. Você planta isso para a vida, para a geração futura. E maridos que são tiranos sem amor. Do outro lado tem a mesma coisa. O marido fala, pastor, eu sou o líder da minha casa. Não lidera nada, ele é só um tirano. Porque liderar não tem a ver com dar ordens. Dar ordens, até a Alexa na sua casa pode dar ordens para as coisas acontecerem. Até um papagaio, se ordenar, ensinar ele, vai dar ordens. Governar significa liderar pelo exemplo e pelo amor. Por que os maridos se tornam tiranos? Eu não vou falar de novo. Meu Deus, é Deus na terra. E as frases, depende do conceito de família. A família gospel, ela tem padrões, não é? Eu sou o sacerdote do lar. Dá até medo, né? O pessoal já põe o véu, se afasta. Ó soberano. Sacerdote do lar. Isso tinha que ser uma disposição do coração, porque sacerdócio santo, Pedro fala que todos nós somos, homens e mulheres. Vós sois raça eleita, não fala depois? Sacerdócio santo, todo mundo é sacerdote. No seu lar, você não tem que ser sacerdote. Existe um conceito aí de exemplo do sacerdote, mas a Bíblia não chama, no Novo Testamento, falando o marido é o sacerdote do lar. Podemos tirar lições, mas não é assim que funciona. Agora, o marido é o provedor, o professor, o protetor. Aonde está a proteção da sua família? O marido, ele tem que ser o que ora pelos filhos e pela esposa. Estão fazendo isso? Os homens aqui nessa noite? O marido é aquele que se coloca entre o inimigo, o reino espiritual e a sua família. Você faz isso? Já contei para vocês inúmeras vezes, eu acordava de noite e vi meu pai na porta do quarto orando por nós. Com a Bíblia em pé, diversas vezes ele orando, Senhor, protege, guia os meus filhos. Você faz isso? E aí você diz que é o sacerdote do lar, mas você não protege a sua casa. Você é o professor da sua casa, você ensina algo, você conversa com os seus filhos, com a sua esposa, a dinâmica, o assunto da sua casa de alguma maneira, em algum momento, quando vocês estão juntos, tem algum ensino? Porque se não tem, você não é o professor da sua casa. Muitas pessoas, muitos homens se contentam em ser apenas o provedor. E falam, eu sou o chefe da casa porque eu coloco dinheiro aqui. Isso é uma parcela pequena do seu trabalho. Não é a maior. É importante, mas não é a maior. Proteger e ensinar estão acima da provisão. Não deixe de prover. Mas não adianta prover se você não ensina. A família é destruída do mesmo jeito. Hierarquia em alunos, briguentos e rebeldes. Eu não tenho tempo. Profissionais teimosos e orgulhosos. Talvez hajam pessoas aqui que são terríveis, são profissionais terríveis. Olha para a sua vida e veja se você vive em hierarquia na sua profissão.
Porque tem gente que não aceita receber ordens. Não entende qual é o seu papel no trabalho. Você bateu o cartão, não importa se você sabe mais do que o seu chefe, se você entende mais ou não. Ali você é subordinado. Ali você tem que se colocar no seu devido lugar. É assim que funciona. Existem crentes rebeldes e obstinados. Isso aí talvez uma das marcas mais terríveis da geração atual. Crentes que não aceitam ouvir, olha, você precisa mudar, isso está errado. Crentes que têm um padrão de rebeldia no coração, dizendo assim, olha, não quero mais esse modelo hierárquico. Aprenda no texto dessa noite. O sofrimento amolece o coração. Em segundo lugar, Deus usa o sofrimento para isso. Em segundo lugar, o universo vive debaixo de hierarquia, inclusive os seres malignos. Se tudo está em hierarquia, coloque a sua vida na hierarquia que Deus estabeleceu. Ache o seu lugar, na igreja, na profissão, na casa, e entre nesse lugar. Aí você vai estar vivendo a hierarquia e sabendo, Senhor, estou me submetendo ao que o Senhor diz. Eu tenho uma submissão à sua palavra. Quando o Senhor diz, a sua palavra é autoridade sobre mim. Eu não sou autoridade da sua palavra. Eu não posso dizer para a palavra, eu não concordo. Eu não posso olhar para a Bíblia e falar, não concordo com isso. Quando eu falo isso, eu não sei qual é o meu papel. Eu estou abaixo da Escritura. Ela é autoridade. Ela falou, cale-se toda a terra. Se você concorda ou não concorda, é secundário. Mas obedeça e peça para que o seu coração se molde aquilo. Fala, Senhor, vou obedecer, eu não entendo, o meu coração nem concorda com isso, mas eu vou fazer porque o Senhor é quem manda. E ao fazer isso, eu espero que o meu coração, pouco a pouco, vá se submetendo, me transforma. Não é a Bíblia que tem que ser moldada, é você que se molda a ela. Queridos, o último aspecto é o versículo 6. Eu falei do 5, do 11, esse é o 6, que diz assim, naqueles dias os homens buscarão a morte e não a acharão. Terão ardente desejo de morrer, mas a morte fugirá deles. Então o texto coloca duas palavras, o primeiro, dois verbos, né? Buscarão e terão. As pessoas no começo começam a buscar a morte, elas são atormentadas. O tormento é terrível. O tormento é tão excruciante, tão dilacerante na alma e no corpo, que as pessoas falam assim, olha, eu prefiro morrer do que continuar nisso. Talvez você já viu pessoas assim. Já vi pessoas que sofreram queimaduras num nível tão elevado que as pessoas pediam, eu quero morrer, tira a minha vida, esse sofrimento eu não quero mais. Já vi pessoas que lutavam com tumores, que causavam dores alucinantes, que morfina não fazia mais efeito, e a pessoa pedia, por favor, me deixa morrer. As pessoas pediam a Deus, leva a minha vida, porque elas entendiam, a morte é melhor do que passar por isso que eu estou passando, eu não estou aguentando. É possível que isso aconteça? Já ouviu gente passando por isso e falar, olha, o sofrer está sendo muito. Eu prefiro a morte do que o sofrimento que eu estou agora. Esse texto fala sobre isso. Pessoas buscando a morte e depois elas não alcançam, e o texto termina dizendo assim, elas vão ter um ardente desejo, elas não conseguem buscar mais, mas o coração delas deseja muito. Elas pedem, elas anseiam pela morte. Só que a morte foi tirada, foi suspensa nesse momento da história. Por que Deus fez isso? Será que Ele é um Deus cruel? Eu já falei para vocês, Deus não deixa com que as pessoas morram, porque a última lição desse texto é que há coisas piores do que a morte. E muitas pessoas não entendem isso. Vou repetir, existem coisas que são muito piores do que a morte. E uma delas é o sofrimento. Sofrer é pior do que morrer. Então você tem que tirar uma seguinte lição daqui. Por que Deus não deixa as pessoas morrerem? Porque Deus quer que o sofrimento amoleça o coração e elas se arrependam. Essa é uma razão. A segunda razão é que Deus sabe que quando elas morrerem, elas estão sofrendo e falam, Senhor, eu quero morrer. Quando elas morrerem, elas vão para um lugar de sofrimento mais severo e interminável. Então, não deixá-las morrer é um ato de graça. Porque se elas saírem desse sofrimento momentâneo, terreno, elas vão entrar num outro sofrimento que não tem fim. Veja só, o que isso tem a ver com a sua vida? Na vida, todos somos igualados no inevitável padrão. Existe um padrãozinho para a vida, todo mundo é igualado nisso. Primeiro nós adoecemos, depois nós sofremos e por fim nós morremos. Esse é o normal da vida. Pouco a pouco nós vamos adoecer, já estamos, talvez mais ou menos aqui. Cada um de nós tem algum tipo de dor. Todos nós, ou se não a maioria de nós, toma algum tipo de remédio. Você
está adoecendo. Triste falar isso, né? Mas é a verdade. Todos nós estamos adoecendo. E vai chegar um ponto que esse adoecer do nosso corpo vai gerar sofrimento. E aí você vai começar a ter dificuldade por uma série de coisas. Dores. Eu estou com dor aqui, dor ali, eu tomo remédio, nada adianta, o frio traz dor, dormir nessa posição traz dor, eu comi tal coisa, estou com dor do estômago, eu fiquei na luz, a dor da enxaqueca e não sei o quê. Dores. Nós vamos adoecer, sofrer, e depois que o sofrimento for agravando, nós vamos morrer. Não tem como escapar disso. Isso nos iguala, mas há uma coisa que nos diferencia. Eu quero terminar com isso. Para os salvos em Cristo, a morte é um alívio ao sofrimento presente, mas para os demais, é o agravar do eterno sofrimento. Preste atenção nisso, isso aqui é muito sério. Nós todos vamos adoecer, nós vamos sofrer e morrer. Mas quando a morte chegar, ela nos separa em dois grupos. Para alguns, a morte será um alívio. E para outros, será o agravar do sofrimento. Olha o que a Bíblia diz no próprio livro de Apocalipse. Olha, em Filipenses, Paulo diz o seguinte: porque para mim o viver é Cristo e o morrer... Mas Paulo, se você ler Filipenses, Paulo fala assim: eu preferia morrer e estar com Cristo, que é infinitamente melhor. Mas por causa de vocês, igreja, eu vou ficar aqui. Paulo fala, então, para mim, o viver é Cristo e o morrer é lucro. Então, quando falavam para Paulo, nós vamos te matar. O que Paulo pensava? Vai me matar? Olha, se você não negar Jesus, eu te mato. Você não está entendendo. É ameaçar uma criança falando, obedece, eu te dou chocolate. A criança ficou olhando para você. Se você não obedecer, eu vou te levar na Disney. Olha, presta atenção. Paulo falou, para mim, morrer é lucro. Como ameaçar alguém que não teme mais a morte? Por isso ele vai falar, morte, onde está o teu aguilhão? Onde está a força da ponta do seu arpão? Ela se perdeu. Você não pode ameaçar alguém que sabe que o que vem depois é infinitamente superior. Então Paulo diz que para o crente, ele sofre aqui, mas quando a morte chega, a pessoa entra no estado, meu Deus, nem que as pessoas implorassem, quer voltar para cá, nem a pessoa que mais ama ela pedir para voltar a pessoa fala, não. Sabe, as pessoas que partiram daqui com Cristo e estão na presença dele hoje, se eu falasse para você, se você tivesse poder de trazer de volta, você estaria? Tenho certeza que você falar, eu traria. A pessoa ia chegar aqui e ia bater em você. Vai falar, o que você fez? Onde está com a cabeça? E mais, a pessoa que chegou lá, sabe o que ela está pedindo? Senhor, traz todo mundo lá da minha família, está pedindo para levar você. Por quê? Porque a alegria, a paz. Olha o que a Bíblia diz. Paulo diz, considero que o nosso sofrimento agora não é nada. Não importa o que você esteja passando hoje, o nosso sofrimento não é nada comparado com a glória que em nós se revelar mais tarde. Paulo diz, a dor que você passa agora não é nada. Na eternidade, quando pergunta, você lembra daquilo? Eu falo, nem lembro. Você não lembra que você gritava de dor? Não. Aquilo lá, foi um sonho. Olha, eu nem me recordo. Paulo fala, o maior sofrimento não é nada com a glória que está vindo para ser revelada em nós. Então responda o seguinte, o que a morte será para você? É a resposta que você tem que dar nessa noite. Um alívio ou um agravamento? Porque se há textos que falam de alívio, há textos que falam do agravamento, e aí tem um deles. E serão atormentados, é a mesma palavra que aparece quando diz, os gafanhotos saíram e atormentaram os homens durante 5 meses. É dito o seguinte, e serão atormentados com fogo e enxofre diante dos santos na presença do Cordeiro. A fumaça do seu tormento subiu pelos 5 meses. É assim que está ali? Por que Deus está avisando isso? Porque Ele fala assim, eu prefiro que vocês sejam atormentados por 5 meses e se arrependam e sejam salvos. Porque se vocês não se arrependerem nesse tormento, ou se eu permitisse que os demônios matassem essas pessoas, elas vão entrar nesse estado aqui, sem Cristo. E o tormento, de novo aqui, a fumaça do seu tormento sobe pelos séculos dos séculos. E essas pessoas não têm descanso algum, nem de dia, nem de noite. Não tem descanso. Não é mais 5 meses, é pelos séculos dos séculos, em tormento. Então Deus fala para os demônios, não matem essas pessoas, porque eu estou dando a elas a oportunidade de abraçarem a fé. Mas se elas não abraçarem a fé, eu quero que elas saibam que existe uma coisa muito pior que a morte, é o sofrimento eterno. Pior do que sofrer aqui, é sofrer lá.
Porque o sofrimento aqui acaba, mas o sofrimento lá, o verme nunca morre e o fogo nunca apaga. Do outro lado, a Bíblia diz assim, para quem está em Cristo, jamais terão fome. Olha que lindo. Nunca mais terão sede, não cairá sobre eles nem sol, nem ardor algum. Pois o Cordeiro que se encontra no meio do trono os apacentará e os guiará para fontes da água da vida. E Deus lhes enxugará dos olhos toda a lágrima. Onde você vai estar? Porque a morte está vindo. Tormento ou alívio? Se você não sabe isso, você deve clamar a Deus e falar, ajuda-me, Senhor. Queridos, as 3 lições estão aí para terminarmos o texto. Não se rebele contra a hierarquia que Deus coloca na sua vida. Deus trabalha com hierarquia, não se rebele. Se você está no comando da hierarquia, haja com amor e sabedoria, mas se você não está, não se rebele contra ela. Não deixe os seus filhos serem rebeldes, não deixe. Imponha-se. Maridos, liderem suas casas, não aceitem que as suas esposas sejam insubmissas. Com amor, mostre a elas, posicione-se. 2, não tema a morte, tenha medo do sofrimento que há depois dela. Jesus disse claramente isso. Não temam aquele que pode matar o corpo, temei antes aquele que pode destruir no inferno todo ser. É eles que você tem que temer. Por fim, o que o sofrimento tem feito em você? Não permita que o sofrimento endureça o seu coração. Quando a doença chega na sua vida e o sofrimento chegar e uma tragédia se abater, olhe para o seu coração e veja, o seu coração vai se amolecer e clamar a Deus ou vai se endurecer e falar, Deus, eu te odeio. Com que direito você pensa que está fazendo isso com a minha vida? Porque se você se tornar rebelde contra Deus e tiver um coração duro, isso é um sinal, talvez, de que a graça de Deus ainda não chegou na sua vida. Baixe sua cabeça, vamos orar. Deus, nós precisamos entender de uma vez por todas que esse universo vive debaixo de hierarquia, e a hierarquia, do topo dessa hierarquia é o Senhor. O Senhor faz o que quer. Se o Senhor abrir portas, tudo bem, o Senhor é Deus que faz isso. Quando o Senhor fecha portas, o Senhor é soberano. Se nós ficarmos procurando o Senhor, se nós nos submetermos ao Senhor só quando o Senhor faz o que nós queremos, que triste. O Senhor não é Deus de brinquedo. O Senhor não é um boneco na minha mão. A minha fé precisa estar firmada em quem o Senhor é. E a sua palavra diz que o Senhor muitas vezes faz coisas que a minha compreensão não acompanha. Traz o sofrimento a pessoas maravilhosas, porque o Senhor tem um propósito que às vezes não nos conta, mas o Senhor continua sendo bom e justo. Se há alguém aqui nessa noite sofrendo tormentos em alguma área da vida, que o Senhor ajude a que o clamor chegue ao céu e não a reclamação, a que chegue ao céu a súplica e não a acusação. Curve-se diante do Senhor as nossas vidas, como o Blaise Pascal bem falou, que nós possamos no sofrimento ficar no lugar da onde nenhum crente deveria sair, na dependência do Senhor e no aguardo do céu. Nos ajuda, Senhor. Se o Senhor fizer, o Senhor é Deus. Se o Senhor não fizer, tudo bem, o Senhor é Deus da mesma forma. Nós te adoramos pelo que o Senhor é. E oramos assim em nome de Jesus. Amém.